Formulário DS-160, ele tem lá suas informações e a entrevista, na sua grande maioria, ela é conduzida com base nas informações que foram inseridas no seu formulário eletrônico. Então, é necessário que você saiba de tudo que está ali. Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho aqui falando, Coach Vistos. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de 3 coisas que a gente vai te recomendar nesse vídeo, que você faça antes mesmo de você ir na sua entrevista na sessão consular, tá? Mas eu já te indico que você fique até o final para que você possa realmente entender aquilo que nós temos a te passar. Também já quero te pedir que você deixe um like nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Somente assim você será notificado de tudo que a gente subir aqui para o nosso canal em prol de te ajudar com relação ao visto americano. Então não esqueça, ative o sininho aí das notificações e fique por dentro de tudo, tá certo? Bom pessoal, então vamos seguir aqui no que a gente quer entregar para vocês. Olha só, existem 3 coisas que a gente realmente recomenda com precisão, que você faça antes de ir na sessão consular, antes de começar a entrevista com um oficial consular. A primeira delas é chamar o cônsul para uma ação. Como que isso exatamente funciona? Gente, fazer a sessão consular, no caso, o oficial consular, ter interesse no caso que está sendo analisado ali no momento da entrevista, é do seu total interesse, é de extrema importância que você faça isso. Por quê? Porque somente assim o oficial consular ele vai poder entender melhor, compreender melhor a sua situação com base nos dados que foram informados no formulário DS-160. Então, chamar o cônsul para uma ação, nada mais, nada menos, seria do que você sempre impulsioná-los a ter interesse no seu caso. Eu vou dar um exemplo na prática de como você pode fazer isso. Veja bem, o cônsul te pergunta, isso é só um exemplo, tá pessoal? Porque pode acontecer de várias maneiras. Mas vamos citar aqui pelo menos 2 exemplos. O primeiro, o cônsul te pergunta, quem paga pela sua viagem? Se é você mesmo que está pagando, você pode responder, sou eu que estou pagando. Inclusive, tenho aqui comigo os meus extratos de banco e o imposto de renda, quem tem no caso, que pode comprovar que aquilo que eu estou falando é a verdade, tá? Lembrando, gente, chamar o cônsul para uma ação não é pedir para ele olhar documento, mas sim falar para ele que você está em posse de determinado documento que comprova que você está falando a verdade e que há um propósito para essa viagem, que é turismo. Você tem como comprovar que consegue se custear pelo tempo de estadia que foi informado no formulário DS, tá? Então, essa é a primeira dica. Um outro exemplo ainda nessa primeira dica seria, por exemplo, o cônsul, ele perguntar, você possui algum bem no seu nome? Ou, de repente, você tem algum bem, sendo mais direto? Se você tem, você pode falar que sim, que tem e que está em posse do documento daquele bem. Seja uma casa, seja um carro, seja um apartamento, seja um terreno, seja o que for. Se você tem, você deve chamar o cônsul para uma ação. Novamente, o cônsul pergunta, você tem algum bem no seu nome? Sim, inclusive tenho aqui comigo o documento que possa comprovar isso. Caso deseje verificar, está à disposição, tá? Então, isso é chamar o cônsul para uma ação. A pessoa ela tem que entender que quem está pedindo visto é ela. A pessoa que está na entrevista, ela tem que compreender que isso é do total interesse dela. Então, ela tem que fazer um pouco a mais do que aquilo que é esperado, digamos assim. De repente, pode até ter pessoas aqui me assistindo que
não é de acordo com o que está sendo dito aqui. Respeito a opinião de cada pessoa, mas tudo que eu estou falando para vocês, que eu estou indicando para vocês, tem dado certo há muito tempo atrás, tá? Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Uma segunda dica, vamos aqui, né, então passar para a segunda dica que eu quero dar para vocês, é a questão exatamente do diálogo, né, de falar com o oficial consular. Eu sempre indico para a pessoa que ela responda apenas o que é perguntado para ela, com exceção de uma coisa. E essa uma coisa que eu me refiro, eu vou falar para vocês, obviamente, tá? O formulário DS-160, ele tem lá suas informações e a entrevista, na sua grande maioria, ela é conduzida com base nas informações que foram inseridas no seu formulário eletrônico. Então, é necessário que você saiba de tudo que está ali. A gente não está falando aqui que você tem que decorar, se é aquela coisa muito automatizada, aquela coisa eletrônica, não. Robotizada, não. Isso tem que ser natural. Mas o que eu quero te entregar aqui a respeito de conversar com o cônsul, de falar com ele, é você responder apenas o que é perguntado, com exceção de uma coisa, a parte, por exemplo, de trabalho, ou mesmo aquilo que o oficial consular tem mais interesse em saber. Geralmente, a seção consular tem mais interesse em saber de você, solicitante de visto, é quando você tem parente nos Estados Unidos, ou quando você trabalha, né, você tem um emprego lá que o cônsul ele pode querer saber mais a respeito disso. De repente, você é o próprio custeador da viagem, você trabalha, e o cônsul pode querer saber mais sobre isso. Então, tudo aquilo que a seção consular quer saber a mais, vai ser perguntado. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, o que eu não recomendo é a pessoa que está sendo entrevistada tentar contar histórias, tentar se justificar, né, tentar isso, tentar aquilo. Não, calma. Deixa o oficial consular conduzir a entrevista, tá? É que nem diz aquele velho ditado, dance conforme a música. Deixa fluir, deixa as coisas acontecerem, tá? Então assim, responda apenas o que é perguntado. Eu vou dar um exemplo aqui bem na prática, né? O cônsul pergunta, eu falei sobre parente. Se a seção consular pergunta, você tem parente nos Estados Unidos? A resposta é sim ou não. Não precisa justificar mais nada. Lembre-se, com exceção de uma coisa, daquilo que está sendo perguntado. Se o cônsul quer saber quem está nos Estados Unidos, você vai falar o nome da pessoa. Não precisa falar, é meu irmão que trabalha lá com isso desde de tempo X, tempo Y. Não. Responda o que foi perguntado. Já com exceção ao trabalho, ali na parte de trabalho, existe um campo específico no formulário DS que relata, você consegue relatar a respeito do que a pessoa faz no trabalho, as atribuições dela no dia a dia. Ali sim eu recomendo que a pessoa, ela tente. Sabe aquela frase que diz assim, ó, tente vender o seu peixe em 30 segundos. Você tem 30 segundos para vender o seu peixe. Então, aquele quadrado que tem ali embaixo, que é um campo aberto para poder especificar, você deve inserir um texto não muito longo, bem objetivo, mas na entrevista, no momento que você está conversando com ele verbalmente, aí sim eu recomendo que você tente explanar mais a parte de trabalho. Como, por exemplo, o valor da renda que você ganha, desde quando você trabalha nessa empresa, o nome da empresa e principalmente as atribuições que foram digitadas no formulário, tá? Isso sim você pode explanar bem mais, se assim houver oportunidade, tá certo? A terceira coisa para a gente finalizar esse vídeo seria revisar os documentos antes de você partir para o consulado, tá? Por quê?
Porque tem pessoas que têm muita surpresa quando chegam no consulado americano. Vocês têm uma ideia? Tem gente que ela resolve fazer o processo por si só. Nada contra. Se você consegue dominar, se você sabe fazer os preenchimentos e seguir todos os protocolos, faça, porque vai ser uma economia. Agora, se você não tem certeza, gente, não tem certeza é dor de cabeça. Sabe aquele ditado que fala, tem barato que sai caro? Então, toma cuidado. Olha só, sobre documento, é sempre importante que você tenha consigo a página de confirmação do formulário DS-160, as instruções de agendamento, que confirma que você está agendado para aquele dia e para aquele horário. Sem a página do formulário DS, você não é atendido. Sem a página de agendamentos, eles abrem exceção, às vezes, e atende. Mas sem o DS-160 não há exceção. Então você tem que ter essas duas páginas na mão. Isso é por pessoa, tá? Fora isso, digamos que tem crianças abaixo de 14 anos de idade que não está comparecendo ao CASV. Essa criança você deve ter também as páginas dela em mãos, o passaporte e a foto. Em meio a tudo isso, o maior empecilho, inclusive para adulto, é foto. Porque o adulto que vai, a pessoa que é adulta e que vai no consulado de Porto Alegre ou de Recife, ela já deve levar a foto na mão, impressa, porque nesses locais eles não fazem a foto. Brasília, São Paulo e Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, eles fazem a foto. Mas Porto Alegre e Recife eles não fazem. Então a pessoa às vezes ela não sabe dessa informação e ela chega lá na hora do atendimento, o funcionário consular, ele pede a foto, a pessoa, não sabia. Mas eu não trouxe a foto. Aí ela vai ter que sair para procurar alguém para fazer a foto e depois retornar no consulado. E se ela perdeu o agendamento daquele dia? Pense no prejuízo com relação ao hotel e passagem. E aí? Fica como? Então, eu volto a falar, tem barato que sai caro. São estas e outras coisas que você tem que atentar. Fora esses documentos que são obrigatórios, você tem que ter a documentação pessoal. Toda uma documentação pessoal que comprove vínculos com o seu país de origem, que é o Brasil, ou outro país onde você esteja me assistindo, tá? Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Eu espero ter te ajudado realmente. Só quero te pedir que você deixe um like nesse vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá? Porque assim a gente vai conseguir sempre estar trazendo informações em tempo real aqui para você, através do canal da Coach Vistos. Francisco Coutinho aqui falando e até uma próxima oportunidade. Um abraço.